E aí, pessoal, que segue a gente aqui no Van Filosofia. Algoritmos da política. Políticas dos algoritmos. Quais são os grandes pontos desafiadores nesta relação entre técnicas e capital, especificamente no que diz respeito à sua passagem a um horizonte efetivamente político? Tentando responder a esse problema, ia detectar alguns impasses, né, algumas dificuldades no que diz respeito a essa relação entre políticas dos algoritmos e algoritmos da política, é que eu gostaria de propor uma dupla grade de leitura para abordar a literatura que deu conta, especialmente nos últimos 10 anos, da relação entre algoritmos e política. O primeiro eixo dessa grade de leitura está relacionada com a função técnicas capital. Ou seja, como é que essas várias literaturas deram conta da relação ou da co-implicação entre técnicas e capital? Como é que as técnicas determinam a evolução do capitalismo ou seu desenvolvimento mais recente? Por outro lado, como o capitalismo seria, né, em tese, o meio apropriado dentro do qual as técnicas podem mutacionar, né, elas podem evoluir, elas podem se transformar. Por outro lado, uma segunda grade de leitura, uma segunda chave de entrada, que é aquela que relaciona tempo e cultura. Ed Finn, que é o autor de um livro chamado What Algorithms Want, diz que os algoritmos devem ser pensados como máquinas culturais, né? E a gente vai tentar estender um pouco essa noção de algoritmos como máquinas culturais, para entendê-las não apenas dentro da cultura, mas dentro de uma certa realização de um maquinismo de caráter político-cultural. E Giorgio Agamben, por outro lado, num texto já muito antigo e com uma certa inspiração heideggeriana, dizia que uma cultura ela deve ser pensada a partir da sua relação com um determinado tipo de experiência do tempo, né? Essas duas grades de leitura, elas vão funcionar a partir de dois objetivos. Por um lado, situar o que nós poderíamos dizer que são questões, são impasses, né? Promover o tateamento de algumas saídas, ou seja, estabelecer um machine learning do pensamento, né? Pensar a relação entre algoritmos e política a partir de uma própria estruturação de aprendizado de máquina, e, por outro lado, desenvolver uma clínica, uma atividade com caráter pós-crítico, né? E promover, assim, um algoritmo de seleção pela potência dessas ideias, para que nós não fiquemos demasiadamente fechados, seja numa opinião hegemonista, como vai aparecer entre os aceleracionistas, seja numa crítica à vigilância e ao controle, como vai aparecer entre os autores e autores que vão trabalhar com a noção de capitalismo de vigilância, e também para que a gente não fique presa de uma visão meramente ingênua, né, de acordo com a qual o sistema capitalista é essencial para o desenvolvimento da técnica e a técnica é essencial para o desenvolvimento do capitalismo, né? Então, para que a gente possa falar dessas três dimensões nas quais o debate contemporâneo se desenvolve e tentar encontrar uma saída para os impasses que cada uma delas representa, nós vamos, então, imaginar um grande movimento, né, que parte da nossa imaginação algorítmica contemporânea, que está baseado numa eterna repetição das mesmas coisas, né, numa espécie de círculo fechado, do qual nós não conseguimos sair, correlativo ao grande impasse político que nós vivemos contemporaneamente, e, por outro lado, aquilo que o próprio Ed Finn vai chamar de uma expansão da imaginação algorítmica, e aí nós poderíamos trazer o Deleuze de Nietzsche à filosofia, dizendo que o eterno retorno ele deve ser imaginado como o eterno retorno do diferente, né? Que o mesmo ele já se manifesta na própria forma do retornar. Isso tudo nos situa dentro daquilo que a McKinsey Work vai chamar de uma estratégia de redesign, né? De redesenhar os traços, os vetores que determinam hoje uma nova classe, né? Que é o que ela chama de classe vetorialista, por oposição a uma classe hacker, né? A gente vai ver também como é que esse hackeamento pode se dar, né? A gente às vezes pensa que o hackeamento é simplesmente uma estratégia técnica, mas ela é, em grande medida, uma estratégia política que passa por um agenciamento de caráter sociotécnico. Talvez com o exemplo que eu dei no final,
sobre o Sleeping Giants Brasil, isso fique um pouco mais claro. Então, nossa tentativa aqui é de passar, né, do que estamos chamando de algoritmos da política, a política tal como ela se desenvolve algoritmicamente, como uma espécie de código fechado para além do qual nenhum tipo de ação é possível, a um círculo aberto, né, ou seja, a tentativa de romper esse círculo de feedback ininterrupto, as políticas dos algoritmos, né, trabalhar os algoritmos como verdadeiras políticas, que nos deem acesso a multiplicidades espirais, né? Então, se a gente quiser trabalhar imageticamente, seria a ruptura de um círculo fechado para a sua transformação em multiplicidades de espirais, ou seja, de transformações que possam atingir algum nível de distinção, ainda que tenham uma mesma um mesmo eixo de desenvolvimento, né? Esse entre técnicas e capital, entre cultura e política. E para isso, eu gostaria de esquematizar essa rápida apresentação daquilo que é o debate contemporâneo, pelo menos nos últimos 10 ou 12 anos, em 3 vertentes. Uma primeira vertente que eu vou chamar de vertente tecnocapitalista, né, inspirado, sobretudo, num livro de um autor que é crítico, né, a relação entre técnicas e capital, especialmente entre tecnologia e neoliberalismo, que é o Luiz Soares Villa, um livro de 2009, homônimo, Techno-Capitalism. Em segundo plano, né, o capitalismo de vigilância, especialmente representado aqui por alguns autores e autoras como a Shoshana Zuboff, né, que tem um livro homônimo, Surveillance Capitalism é o grande trabalho, né, da Shoshana Zuboff, e por outro lado, os autores de um aceleracionismo, né, que estão para além, são as aceleracionistas de esquerda, né, que estão para além, fazendo inclusive uma crítica do Nick Land. Então, para a gente começar esse esquematismo, falemos em primeiro lugar do tecnocapitalismo. Né? Fundamentalmente, o tecnocapitalismo imagina as relações entre técnica e capital mais ou menos da seguinte maneira. O capitalismo seria um meio privilegiado dentro do qual a inovação técnica pode se produzir. E, por outro lado, a inovação técnica seria uma espécie de motor interno do capitalismo. Então, o que nós temos aqui é uma relação de feedback, de retroalimentação entre capitalismo e inovação técnica, na qual, por um lado, existe um mecanismo metabólico, né, ou seja, de transformação do corpo do capital a partir das inovações técnicas. Isso acontece através da aplicação, né, da absorção das inovações técnicas pelo próprio capital. E, por outro lado, um outro tipo de relação, que talvez ficasse muito clara na economia de caráter schumpeteriana, né, que é de disrupção ou de destruição criativa. Essa capacidade, supostamente, né, que a economia de mercado tem de inovar tecnologicamente e, a partir dessa produção de inovação técnica, destruir as maneiras pelas quais geralmente se produz valor, criando novas maneiras de se produzir valor, né, muito mais expansíveis. É basicamente isso, né, que vão defender o McAfee e o Bryonson num livro chamado Machine Platform Crowd, que serve como uma espécie de modelo para que essa relação possa ser pensada. Então, quer dizer, entre capitalismo e inovação técnica, nós encontramos um ciclo de feedback, né, através do qual o capitalismo alimenta a inovação técnica e a inovação técnica, de alguma maneira, retroalimenta o capitalismo, nem que seja destruindo-o criativamente, né, criando novas condições para que os mecanismos de valorização globais possam funcionar. Então, a gente tem esse movimento dentro de um sistema capitalista organizado, de perturbação de um dado equilíbrio econômico, que produz não uma destruição do próprio capitalismo, mas uma nova homeostase, e assim sucessivamente. Aqui a gente vai encontrar, basicamente, aqueles autores que trabalham com o capitalismo como um sistema que passa para uma economia intangível, né? O capitalismo sem capital, o capitalismo imaterial, informacional, relacional, de rede, enfim, ele vai ser caracterizado de diversas maneiras, mas se existe, né, se existem 3 características que a gente pode dizer que são comuns a todas essas descrições, é o fato de nós falarmos de um capitalismo cada vez mais imaterial, né, semiótico, por outro lado, de caráter global, ou seja, conectado internacionalmente ao redor de todo o globo e talvez nos próximos anos para além dele, né, e difuso de maneira reticular.
né? Ou seja, trabalhado em rede com uma série de conexões dentro desse mapa ou desse globo em que o capital funciona e as inovações retroalimentam o capital. O McAfee e o Brionson, nesse mesmo livro que eu acabei de citar, Machine Platform Crowd, vão dizer que estamos na era da economia do free, do perfect e do instant, ou seja, do grátis, que também é o livre, né? Do livre, que também é o grátis, do serviço de caráter perfeito, né? Que atende com perfeição as necessidades dos consumidores, as necessidades dos usuários, e também serviços que têm um caráter muito mais rápido, pelo qual não se precisa mais esperar, ou pelo menos não se precisa mais esperar muito tempo, que é praticamente instantâneo. A gente poderia pensar que um dos grandes modelos disso foi justamente o Gmail, né? O e-mail do Google, que é basicamente free, perfect and instant. Ele é gratuito, universal, perfeito, não há um e-mail melhor, né? Inclusive, geralmente, quando a gente cria e-mails próprios, né, de domínios próprios, a gente migra ele para o servidor do Google, porque não há uma arquitetura de e-mail mais adequada, mais bem programada do que essa. E ele é instantâneo, ou seja, basta se cadastrar e o e-mail está funcionando. Então, estamos dentro daquilo que é o capitalismo efetivamente digital, né? Que atrela redes, ou seja, multidões de pessoas, a cadeias de bens e serviços que vão sendo organizadas de maneira infraestrutural por plataformas, pela inteligência artificial, e também com o uso de técnicas que nós poderíamos chamar de algorítmicas. Isso vai gerar fundamentalmente 3 modelos, né? Por um lado, o modelo de marketing programático. Por outro, um segundo modelo que os autores vão chamar de subscription approach, né? Aquele modelo de subscrição ou de assinatura. E, em terceiro lugar, as O2O platforms, ou seja, as plataformas que vão do online para o offline e que têm essa tarefa de fazer o cruzamento entre o mundo virtual e o mundo real, né? Aquilo que nós chamamos de mundo virtual e de mundo real. O primeiro modelo de marketing programático são aqueles que integram estratégias de marketing de publicidade dentro de serviços ou de bens, né? É o caso, por exemplo, do próprio Google, né, que é um mecanismo de busca, mas também do Gmail, do Facebook, uma rede social, do Instagram, uma outra rede social, do Spotify, né, que vai estar mais ou menos a meio caminho, né, porque você pode assinar o Spotify, mas também pode usá-lo gratuitamente com algumas limitações e sendo exposto ao marketing, né, baseado em dados seus. E o YouTube, que também funciona, é uma plataforma de vídeo que também funciona da mesma maneira. Você pode assinar o YouTube e não rentabilizar assim a plataforma, ou usá-lo gratuitamente, a despeito de qualquer assinatura, mas ficar sujeito ao marketing programático do Google. O segundo modelo é o de subscription approach, né? O YouTube seria um bom modelo, o Spotify também, mas acho que os mais característicos hoje seriam a Netflix e a Amazon. Então, basicamente, você tem plataformas que te dão serviços ou facilidades. Algumas dessas facilidades a gente já vai ver estão atreladas a essa passagem, né, do online para offline. A Amazon é o grande caso disso, é um grande operador logístico global para fazer entregas de compras, de varejo e tudo mais. Você pode comprar praticamente tudo na plataforma da Amazon. Mas a Netflix é talvez um modelo mais puro, né? Essa capacidade que a plataforma tem de tornar possível que você acesse uma miríade gigantesca de conteúdo, de vídeos e séries e filmes e tudo mais, a partir de uma pequena tarifa, né, mensal, cobrada sob a forma de uma assinatura de cada um dos usuários. E o terceiro, nota que na Netflix e na Amazon você não encontra marketing, né? Você encontra muito mais esse modelo de assinatura mesmo. Ou então, né, no caso da Amazon, essa possibilidade de comprar online e receber offline, né? Que é um modelo que já está disperso, né, por todos os segmentos, né? Sei lá, de farmácias a mercados, restaurantes, a indústria de bebidas, né? A Ambev tem todo um modelo, né, nascido agora na pandemia, para fazer entregas
cortando os intermediários, ou seja, os restaurantes, os bares que geralmente tinham uma margem a mais ali na comercialização de produtos, especialmente de bebidas alcoólicas. A Ambev consegue colocar isso diretamente para o consumidor através da plataforma dela, né? E basicamente cobrar um custo de mercado e entregar a bebida gelada e pronta na casa do cliente, né? Então aqui a gente já está um pouco mais próximo de um outro terceiro tipo de modelo, que é o O2O Platforms, né? As plataformas online para offline. E aqui os modelos mais clássicos seriam Uber, Airbnb, o BlaBlaCar, o TaskRabbit, o GetNinjas, o iFood, o Enjoei e por aí afora, né? O próprio Uber Eats, né, funciona também como um modelo híbrido. Então, você pode fazer uma assinatura da Uber, ter acesso a produtos mais baratos, supostamente, ou com uma entrega mais barata, que já está previamente acertada na própria assinatura, e você, então, pode usar com maior frequência o próprio serviço sem ter que pagar a mais pela entrega nesses casos. Qual que é o jogo, né, especialmente dessas plataformas O2O? Né, é fazer os ativos suarem, né, porque você imagina pessoas que têm, por exemplo, um carro e esse carro não é exatamente utilizado, mas ele pode ser utilizado pelo próprio dono ou por um terceiro para servir como um mecanismo de rentabilização, né, de geração de renda para a sua família, né? Os bens, né, sejam eles públicos ou privados, vão sendo capturados, então, dentro dessa teia de um capitalismo imaterial, né, e o próprio capital humano também vai sendo capturado dentro dessa teia, porque plataformas como TaskRabbit, GetNinjas, iFood, né, etc., vão justamente se apropriar da capacidade de trabalho, né, de realização ou de efetuação de microtrabalhos dessas pessoas. E as plataformas basicamente vão promover a organização desse trabalho. Claro que isso tem um lado claramente positivo, né, de criar alternativas de renda e favorecer, assim, a circulação do dinheiro, né, ainda que isso se dê pela organização de uma infraestrutura algorítmica e logística que vai operar, né, que vai organizar como é que esse microtrabalho vai ser prestado. Isso leva para esses autores, né, um pouco mais entusiastas do tecnocapital a um aumento da qualidade de vida, porque basicamente as pessoas passam a não precisarem mais se submeter a um patrão, a poderem trabalhar nas horas que preferem, e assim sucessivamente, né? Então, esses são os três modelos: o marketing programático, as assinaturas e a plataforma que passa do online para o offline, sempre lembrando que a gente pode ter aqui modelos híbridos, né? Combinações de marketing programático com subscription approach, de assinatura com plataformas online para offline, marketing programático com plataformas online para offline. Então, a gente tem aqui modelos intersticiais, né, híbridos, e que tornam possível combinar, né, várias fontes de receita, várias fontes de monetarização das plataformas ou dos serviços. Esses três modelos vão gerar uma invasividade que, mais uma vez, para esses autores, né, que falam do tecnocapitalismo, uma invasividade nas nossas vidas privadas que é extremamente positiva, porque nós vamos ter acesso pela primeira vez a serviços grátis, ou então muito baratos, né, com uma margem muito pequena, universais, eficientes, inclusivos e geridos por um tipo de inteligência algorítmica. A Francesca Bria e o Eugênio Morozov vão chamar isso de um solucionismo generalizado, né? A ideia de que a interação entre técnicas e capital teria vindo para solucionar especialmente aqueles pontos em que o setor público não consegue se desenvolver bem, e promoveriam essa invasividade positiva, né? Então, ao lado desse solucionismo, a gente teria também uma ideologia de um eficientismo exacerbado, muito próximo da própria lógica neoliberal, né, que está baseada fundamentalmente em livre mercado, competitividade entre autores, né, outros autores como Nick Cernicek vão falar de uma guerra entre plataformas, inclusive, e os preços flutuantes, né? Eles ficam muito claros, por exemplo, quando você trabalha com uma plataforma como a Uber, né? Em determinados momentos você tem uma tarifa mais cara ou mais barata em função da oferta e demanda,
que vai sendo calculada pelo próprio algoritmo internamente à própria plataforma. E, aliás, esse cálculo não é simplesmente no horário, né? No horário do rush você vai ter mais oferta do que demanda, então os preços ficam mais altos, mas é também por região, né? Então você tem uma espécie de combinação, né, entre mapeamento, e isso vai gerando uma capacidade de o algoritmo mesmo gerenciar a sua própria capacidade de produção de renda, né? E de renda no sentido de rentabilidade também para a própria plataforma. O neoliberalismo tem exatamente essa ideia de uma promessa de modernização, né? Ou seja, com relação ao tempo, aquilo que os autores de um tecnocapitalismo propõem é um presenteísmo, por um lado, né? Ou seja, o estado atual do desenvolvimento das forças tecnológicas e tecnosociais, e, por outro, uma espécie de grasping existencial do futuro, né? Uma capacidade de fazer promessas, né? Porque a ideia é de que a relação entre capital e tecnologia fosse capaz de modelar o futuro e de modelar a própria sociedade. Isso não significa, no entanto, que o humano esteja completamente derrogado, né? Que ele esteja completamente descartado dessa lógica, ele vai simplesmente ocupar, a partir de então, a posição de gerente, né? de gerenciador desse grande processo de modernização. Do ponto de vista político, o que esses autores propõem, basicamente, é que todo o problema não está nem no problema do capital, nem das plataformas ou da técnica, mas sim nos usos ou nos fins que se pode fazer dessas alternativas, né? Se forem alternativas que privilegiem a abertura, a inclusividade, todas em termos de mercado, e que não signifiquem um sacrifício tão grande da privacidade ou da intimidade das pessoas, não haveria nenhum problema. E é aqui exatamente que a gente incide num paradoxo, né? Porque se, por um lado, esses serviços claramente são mais abertos, são inclusivos, são perfeitos, são próximos de zero, né? Ou são quase gratuitos, muito baratos, universais, eficientes, por outro, eles incidem numa série de controles que dificultam um pouco que nós compremos assim, de forma tão em bloco essa ideia dos tecnocapitalistas. E é isso que vai gerar uma certa reação de alguns autores, que nós vamos chamar aqui de autores de um capitalismo de vigilância, né? O capitalismo de vigilância é uma série de textos literários a respeito dessa relação entre técnicas e capital, que funcionam como um dispositivo crítico da ingenuidade interessada dos tecnocapitalistas, né? Ao contrário daquilo que os tecnocapitalistas vão fazer, eles vão promover uma série de narrativas que são ultra descritivas, a partir de um ponto de vista privilegiado. Qual? A descrição do diagrama de poder somada ao funcionamento desses poderes e dos efeitos desses poderes. Quer dizer, quais são os poderes que estão se agenciando na medida em que técnicas e capital interferem um no outro, como eles funcionam e que efeitos eles têm sob o ponto de vista de remodelamento da própria sociedade. E isso vai levar a um certo tom emocional generalizado em toda essa literatura, que nós poderíamos qualificar como tecnopessimista, né? Algo que está entre a tecnofobia orwelliana, ou então a tecnofobia Black Mirror, né, para deixar um pouco mais Netflix o argumento, e um certo niilismo político de caráter passivo, né, que se resolve, não raras vezes, numa incitação ao remodelamento ético, né? Então, quer dizer, a crítica ao capitalismo ele vem a partir do campo da moral, ele vem a partir do campo dos valores, né? E não de um certo materialismo desses agenciamentos tecnosociais. É isso que me parece bastante problemático. E aqui a gente vai encontrar autores como, por exemplo, o Byung-Chul Han, de Psicopolítica, né, que tem uma tonalidade heideggeriana muito mais tecnopessimista do que outra coisa, Dominic Patman, de Infinite Distraction, um autor que está muito preocupado com a questão da economia atencional, o James Bridle, de The New Dark Age. É um livro muito poderoso em termos descritivos, né, mas ao mesmo tempo bastante paranoico, né? Ele mesmo se defende dizendo que não é paranoia quando realmente tem alguém te vigiando, então chega a ser até engraçado.
a Cathy O'Neil, né, que é uma matemática, que escreve um livro chamado Weapons of Math Destruction, né? Então ela faz essa brincadeira entre Mass Destruction e Math Destruction, destruição matemática e destruição em massa. O T. Kahn, né, da hipótese cibernética, e, talvez a mais conhecida, Shoshana Zuboff, que escreve o Surveillance Capitalism, né, um livro gigante sobre o capitalismo de vigilância. O que esses autores, em geral, se representam no que diz respeito à relação entre capitalismo e inovação técnica? Mais uma vez, uma relação necessária entre esses dois polos de funcionamento, né? Mas, agora, mediados, né, por uma entrada necessária da vigilância. Então, aquilo, né, que dentro do tecnocapitalismo aparecia como uma inconveniência, né, os controles, aqui aparecem como um mecanismo essencial que medeia a comunicação entre capitalismo e inovação técnica. Quer dizer, a vigilância é a mediação que torna possível essa relação, e não apenas isso, é também a forma própria de funcionamento da inovação capitalística contemporânea, né? Isso vai gerar um modelo de poder, né? Um paradigma de poder. Uma série de controles de caráter carcerários e que se exercem a céu aberto, né? À lá sociedade de controle do Deleuze, por exemplo, e que vão gerar os seus efeitos de poder, né? Basicamente, como é que é a montagem dessa grande máquina tecnosocial? De um lado, ela se vale de dados massivos extraídos do comportamento supostamente livre das pessoas no ambiente plataformizado, né? Uma capacidade analítica gigantesca, né, que cresce na medida em que também cresce a capacidade de processamento dos chips de computadores. Todos esses dados, essa capacidade de interpretação, ela vai ser sujeitada a certos esquemas lógicos do aprendizado de máquina, que não só vai ser capaz de aprender aquilo que nós fazemos, né, mas também de predizer aquilo que nós faremos, de modelar a partir dessas predições o nosso próprio comportamento, né, quer dizer, sabendo o que fazemos, vão ser capazes de dizer o que faremos em seguida, e mais do que isso, nos incentivar, né, nos pastorear, nos governar de alguma medida, em alguma medida, fazendo com que nós nos comportemos de certa forma, né? E aí você pode perceber que estamos diante, mais uma vez, de uma reiteração, né, de um ciclo infinito de feedback, em que quanto mais nós nos comportamos, mais geramos dados, esses dados são analisados e interpretados, nós ensinamos às máquinas, as máquinas passam a ser capazes, inteligentes que são, né, de predizer como é que nós vamos nos comportar em seguida, se nós vamos comprar ou não, se nós vamos clicar ou não, e criar arquiteturas cognitivas para que o nosso comportamento seja imediatamente modelado, né? Assim nós nos comportamos de novo e retroalimentamos todo esse ciclo de Big Data analítica, aprendizado de máquina, predição e modelagem comportamental. Bom, o centro do argumento desses autores do capitalismo de vigilância é uma crítica da neutralidade, da bondade e do custo-benefício daquilo que os tecnocapitalistas apresentam para nós como eficiência ou solucionismo, né? Haveria uma troca iníqua. Nós trocaríamos os nossos dados, as nossas informações, o direito à nossa privacidade pelo acesso, né? Esse é um contrato, muito entre aspas, que tem letras miúdas e que tem efeitos mais amplos. Quais seriam esses efeitos de poder? Eu separei eles em duas vertentes, né? Efeitos socioeconômicos e de justiça, por um lado, e efeitos políticos, por outro. E é aqui que a gente vai conseguir tocar, talvez, o impasse dessa crítica que faz o capitalismo de vigilância, que é, sem dúvida, importante, mas, ao mesmo tempo, nos deixa um pouco sem saída, né? Os principais efeitos de poder no nível socioeconômico de justiça seriam os seguintes. Em primeiro lugar, a desigualdade se tornaria automática, né? Esses mecanismos, como eles estão baseados no aprendizado do passado, né, como eles repetem e apreendem o passado, eles geram vieses. E esses vieses, que são próprios da estrutura social, eles são amplificados em termos de diferenças estruturais pelas próprias plataformas, pelos algoritmos, pela organização da infraestrutura técnica
que move os nossos comportamentos, ou que passa a mover os nossos comportamentos, e dentro das quais os nossos comportamentos passam a se mover. Isso levaria necessariamente a um aprofundamento das exclusões já existentes, especialmente das diferenças de gênero, raça, pobreza, criminalidade, etc. E aqui a gente reencontra, por um lado, né, a Virginia Eubanks, de Automating Inequality, e o Yarden Katz, de Artificial Whiteness, né, branquitude artificial. Ou seja, na medida em que esses mecanismos de controle de vigilância penetram em dimensões sensíveis da vida privada e da vida pública, nós temos, é claro, uma série de efeitos que podem ser considerados até certo ponto positivos, mas que, como são geradores de vieses, nos levam a novos circuitos de problemas. Eles servem para evitar fraudes, né, para demitir professores ou servidores públicos ineficientes, para eliminar candidatos a empregos que não têm o perfil desejado para a vaga, são capazes de escolher bons pagadores através do cálculo empírico, né, do score de crédito desses sujeitos, podem determinar quem faz jus ou não a certos benefícios sociais, podem controlar comunidades inteiras ou bairros, né, podem tentar intervir ou baixar os níveis de criminalidade, otimizar o policiamento preventivo em determinadas áreas, e é justamente aí, né, que vai se manifestar uma espécie de criminalização a priori da pobreza ou mesmo da raça, né? Nos Estados Unidos, quando a Virginia Eubanks, né, faz um estudo sobre essa questão da automatização da desigualdade, ela vai justamente notar que nos Estados Unidos, otimizar o policiamento preventivo a partir de áreas da cidade que claramente são povoadas em maior grau por latinos, ou então por negros, ou então por pessoas de determinadas origens étnicas, ceder necessariamente a vieses com caráter de raça, né, racistas em última análise. Há sistemas de red flags, né, ou seja, de alertas vermelhos, né, que são disseminados por todo o tecido social e que reproduzem uma lógica de controle carcerária na medida em que se distendem por estruturas que são capitalistas, que são colonialistas, que são racistas, etc. Né? Então, por exemplo, determinadas pessoas com certo score de crédito tenderiam necessariamente a serem suspeitas de tramarem contra, sei lá, empresas de seguros, né, fraudarem os seguros. Então, esses sistemas de red flags, eles podem levar ou reconduzir a vieses que não são necessariamente corretos. Do ponto de vista econômico, essa economia, ela basicamente se define como uma economia de captura e de controle, né, baseada na extração de dados, né, muitos autores vão dizer data is the new oil, né, é o novo petróleo, então trata-se justamente de minerar o máximo de dados que a gente pode, assambarcar esses dados, e aqui entram em cena uma série de mecanismos de propriedade intelectual, né, mecanismos de proteção da inovação técnica, e a partir do assambarcamento desses dados, governamentalizar as condutas, né, ser capaz de pastorear as condutas. Os efeitos políticos são basicamente a ideia de que os algoritmos correspondem a mecanismos de reiteração, de repetição nua do passado e de controle do futuro. E é aqui que a gente toca o problema, né, o paradoxo do capitalismo de vigilância. Porque se os algoritmos, eles aprendem o passado e repetem o passado, né, e o futuro nada mais é do que uma grande repetição do passado, ou um museu de grandes novidades, como diria Cazuza, então, nota como isso é orwelliano, né, quem controla o passado controla o futuro, essa é um pouco a ideia que está por detrás aqui do capitalismo de vigilância. Os algoritmos necessariamente encapsulam, né, fagocitam e deixam inativadas quaisquer virtualidades de caráter político. É assim que se bloqueia a democracia, né? Então, toda aquela paranoia com relação às eleições, né, de que bolhas algorítmicas controlam completamente o sensível dos seres humanos, e cada ser humano vive numa espécie de bolha, com algumas micro-relações que definem o que aquele ser humano pensa, etc., é basicamente a estrutura
paranoica, né, que se tenta descrever a partir desses modelos. A Shoshana Zuboff vai chamar isso de uma razão instrumentária, né, muito inspirada no poder instrumental da escola de Frankfurt, né. Ela vai falar dos algoritmos como instrumentos de reiteração e de automação sociopolítica. Quer dizer, nós poderíamos saber o que esperar de todos os sujeitos na medida em que eles estão em vias de se comportar, né, naquela virtualidade imediatamente anterior a qualquer comportamento. É interessante porque quando se inventaram os primeiros mecanismos efetivamente biopolíticos e estatísticos, isso foi basicamente a mesma coisa que se disse, né? Com as pesquisas ou as sondagens de opinião, para poder saber exatamente o que vai acontecer na próxima eleição, né? E a gente sabe que, claro que ajuda a enquadrar, né? Mas não significa necessariamente uma predição ou uma modelagem comportamental, embora possa ter alguns desses efeitos também. O Yarden Katz, né, em Artificial Whiteness, vai descrever a própria inteligência artificial como expressão ideológica, ao mesmo tempo como uma expressão de funcionamento concreto da branquitude, né? Ele basicamente diz que sociedades altamente racializadas, em que a branquitude funciona como uma estrutura divisória, né? Quem é ou não branco, como, por exemplo, a cidade americana, sobre a qual ele está escrevendo primariamente, passou por uma certa reformulação nos últimos séculos, né? Ou seja, o racismo já não podia se apresentar exatamente com todas as suas cores, né, digamos assim. Então, essa estratégia de branquitude ela teve que se reinventar. Essa estrutura de divisão da sociedade e de exclusão do não branco, né, teve que se reinventar a partir de fatores simbólicos um pouco mais maleáveis. Ou seja, os algoritmos fazem exatamente a mesma coisa, diz ele, tanto como ideologia quanto como forma de funcionamento. Eles mudam, quer dizer, eles variam para que tudo permaneça o mesmo. E a estratégia de branquitude é exatamente essa, né? Variar ideologicamente para que a branquitude continue funcionando como uma estrutura divisória de sociedades altamente racializadas. Então, toda adaptação, né, toda mutação é interpretada através da funcionalização de uma iteração estrutural. Então, toda variação nada mais é do que a variação do mesmo. E esse mesmo corresponde a uma estrutura social que demarca o branco e o não branco, né? Aquele que vai ter direitos, aquele que não vai ter direitos, aquele que vai ter acesso a oportunidades, aquele que não vai ter acesso a oportunidades, e assim sucessivamente. Então, aqui se resume essa política, né, dos autores de um capitalismo de vigilância. A necessidade de compreensão dos perigos, por um lado, ou seja, essa interação, né, entre técnicas e capital, ela não é assim tão benévola, ela comporta uma série de perigos éticos, uma série de perigos políticos, e a exigência de um câmbio ético, né, colocando problematicamente a questão da política a partir de uma absorção pela moral, né, ou seja, não é simplesmente uma questão de usos, nem de fins, mas sim dos valores que orientam esses usos e fins. E, portanto, eis o paradoxo, né? Nós estamos diante de um câmbio ético que, ao mesmo tempo, é necessário, é urgente, dados os perigos do tecnocapitalismo, mas está bloqueado, já a priori, de antemão, em função da própria estrutura de funcionamento do tecnocapitalismo, que é reiterativo do passado. Então, no que diz respeito ao tempo, né, o capitalismo de vigilância se representa o futuro como um futuro que está bloqueado num impasse algorítmico, né, porque, por um lado, ele exige a reversibilidade de uma situação de poder, aquilo que estaria implícito em qualquer situação de poder, a sua capacidade de ser reversível, né, sua possibilidade de reversibilidade, mas como essa estrutura de poder funciona a partir de uma iteração constante, ou seja, de uma repetição constante, de uma volta ao seu princípio, isso bloqueia toda a possibilidade de reversão. Terceiro eixo, ou terceira vertente dessa relação entre algoritmos e política poderia se dar entre os autores que nós chamamos de aceleracionistas, especialmente os aceleracionistas de esquerda, né? Eles trabalham aqui a partir de um dispositivo teórico que tenta avançar uma hipótese pós-capitalista, né? Então aqui a gente está um pouco fora dessa noção de capitalismo fechado, né?
que é basicamente o neoliberalismo, no caso da primeira corrente, e uma crítica ao neoliberalismo, no caso da segunda, opondo velocidade à aceleração. Portanto, o aceleracionismo seria de uma outra ordem, né, quer dizer, um fenômeno de caráter absoluto e não relativo, como, por exemplo, a velocidade que aparece em Nick Land, né, não é simplesmente um elogio da velocidade das coisas, nem um elogio da sua vertigem, mas sim uma capacidade de alterar a escala de um fenômeno. Então, a gente está muito mais próximo de Marx do que de Nick Land para eles, né? Marx seria o verdadeiro aceleracionista. Sua defesa é bastante apaixonada no que diz respeito à preservação das conquistas e da infraestrutura material de plataformas do capitalismo avançado, ou seja, nós não deveríamos jogar fora, né, todas essas conquistas infraestruturais e materiais que tivemos nas últimas décadas, mas precisaríamos reler e colocar em novos e adequados termos esta relação entre técnicas e capital. O capitalismo não é o meio unívoco nem privilegiado em que a inovação se desenvolve, e a inovação não é o motor de disrupção ou de destruição criativa por meio do qual o capitalismo se desenvolve. Aqui eles fazem uso de uma leitura que me parece tanto marxiana quanto deleuziana, né? Deleuze-guattariana, que diz basicamente que o capitalismo funciona de duas maneiras. Por um lado, limitando as forças de inovação tecnológicas. Então, ele não é um motor para a técnica, pelo contrário, ele limita, né? Ele absorve, ele circunscreve a potência inventiva do cérebro social. E, por outro lado, ele aparece, e esse é o seu efeito ideológico primordial, como o seu agente. Né? É mais ou menos como o corpus inscritor no antiédipo. Né? O capitalismo se apresenta como o produtor, quando, na verdade, o produtor está em outro lugar. Então, o capitalismo se apresenta como o meio privilegiado em que a técnica pode se desenvolver, né? O fator de desenvolvimento da própria técnica, mas, na verdade, ele é um circunscritor, né? Ele é um inscritor, ele é um corpus inscritor. Ele limita as forças de inovação tecnológicas. Ou seja, isso colocaria, essa crítica, né, colocaria as técnicas muito mais ao lado de um excesso de forças produtivas que o capitalismo tenta conter, reabsorver e estrategicamente destilar, né, estrategicamente posicionar ou conectar, né, como diria a McKinsey Work, vetorialmente. Qual que é o desafio aqui? Né? O desafio político é o de desbloquear essas forças produtivas latentes e, portanto, ser capaz de desenvolver uma nova hegemonia sociotécnica que estivesse à esquerda, supostamente, que estivesse ao lado do comum. Né? E é isso que permite reapresentar Marx como um verdadeiro aceleracionista. Aqui quem nós encontramos? O Nick Cernicek, né? O Williams, de Automating the Future, a Tiziana Terranova, o Marc Alizar, que escreveu um livro interessante chamado Criptocomunismo, que me parece um pouco uma petição de princípio, né? A ideia de falar das novas moedas digitais e também da tecnologia blockchain como uma manifestação já a princípio do comum, né? Que não pode, como se ela não pudesse ser capturada também pelo próprio capital, né? Mas enfim, uma tentativa interessante. O Brian Massumi das 99 teses, né? Enfim, esses autores estão ao lado de uma perspectiva um pouco mais aceleracionista. Com relação ao tempo, né? Sua representação de tempo está vinculada a uma noção de que o futuro precisa ser desbloqueado. Né? Isso significa expandir a imaginação política através da experimentação no corpo sociotécnico. Eles repetem um pouco a frase atribuída a Spinoza, né, de que não sabemos o que pode um corpo sociotécnico tal como ele está constituído pelos novos agenciamentos que vivemos. Né? Então, estamos muito mais próximos de uma política vinculada às noções de abertura, de indeterminação, a possibilidade de um novo contato com o virtual, né, e um contato imanente, quer dizer, um corpo a corpo, né, que vai trabalhar justamente dentro dessa dualidade entre aparelho de guerra, por um lado, e máquina de guerra, aparelho de captura, por um lado, e máquina de guerra, por outro. E exatamente a partir daí que talvez a gente possa construir uma saída. Né? O Ed Finn, e agora
deixando o esquematismo de lado e tentando partir um pouco para essa noção de políticas dos algoritmos e algoritmos da política, o Ed Finn, em What Algorithms Want, diz que sempre que nós fazemos crítica na presença dos algoritmos. E com essa frase ele está querendo dizer, a meu ver, duas coisas. Primeiro, que nós estamos imediatamente e inexoravelmente imersos numa cultura que já é algorítmica. Então, não há fora, a partir do qual se criticar os algoritmos. E segundo, não há crítica aos algoritmos que não seja sempre já, imediatamente, algorítmica. Ou seja, os algoritmos constituem a paisagem maquínica e os agenciamentos que se desenvolvem com a crítica. Isso sugere que nós poderíamos desenvolver uma imaginação clínica, uma imaginação pós-crítica, que esteja além do juízo, além da moral e além das representações paralisantes do poder. A questão, me parece que é a seguinte: estamos dentro de uma máquina cultural de guerra, que são os algoritmos, que também pode se comportar como uma máquina de guerras culturais. E esse é todo o dilema, né? Porque da mesma maneira que os algoritmos podem ser pensados como máquinas culturais de guerra, podem ser o contrário, máquinas que servem a guerras culturais, ou seja, que estabelecem, que operam, né, ou que facilitam micropolíticas de reiteração identitária com efeitos fascistas, né? O ponto aqui de destaque é como é que nós abandonamos esse tipo de configuração ou agenciamento em função de uma clínica, de uma pós-crítica ou de um dispositivo de seleção pela potência que possa atuar tanto na dimensão do tecnocapitalismo, quanto na dimensão do capitalismo de vigilância, quanto na dimensão do aceleracionismo tecnológico. Então, nosso desafio seria o de passar dos algoritmos da política, ou seja, desses vetores que ligam de maneira muito fixa técnicas e capital, e produzem um itinerário para pensar, que paralisa a ação, né, que nos deixa dentro de um mecanismo de retroalimentação, quase que cibernético, as políticas dos algoritmos, ou seja, a sua abertura e a sua difração. Algumas ideias e pistas, né, para isso. Em primeiro lugar, pensar ou tentar pensar os algoritmos politicamente, né, como máquinas culturais de guerra, talvez mais inspirados no próprio Ed Finn, em Deleuze-Guattari, no Yuc Hui, e não como universais capitalistas. Ou seja, não há simplesmente uma maneira, exclusivamente uma, de ligar técnicas e capital. As técnicas, elas só não serão pensadas no plural porque nós pensamos o capital como grande fator global de homogênese, né? Então, nosso problema ainda bastante guattariano é como extrair, né, como fazer da homogênese do capital a heterogênese dos corpos, né? Segundo, máquinas culturais são máquinas culturais que produzem recombinações paradoxais de natureza e cultura. Ou seja, os algoritmos já estão para além da natureza e cultura, porque ao mesmo tempo em que eles inventam vacinas, por exemplo, que podem interferir diretamente com o nosso corpo, para esse processamento poder acontecer, eles exigem data centers extremamente poluentes, né? Então, tem sempre um lado positivo e um lado negativo. Algoritmos são máquinas mutantes e são máquinas de mutação. Estão, ao mesmo tempo, sujeitas a uma certa captura, mas também funcionam como uma jurisprudência em sentido deleuziano, ou seja, modelando situações que evoluem em conexão recombinante com um conjunto de regras, com um conjunto de protocolos biopolíticos, sujeitos ao desenvolvimento e à amplificação construtivista. Então, estaríamos aqui, né, diante de uma descrição dos algoritmos muito distinta daquela que faz o Yerden Katz como simplesmente um mecanismo reiterativo, né, que muda para que tudo permaneça o mesmo e para que a branquitude, né, continue se desenvolvendo como patamar divisório das sociedades racializadas. Então, os algoritmos podem, sim, evidentemente, entrar em agenciamentos em que eles nada mais são do que mecanismos reiterativos de estruturas sociais, mas eles também podem ser fatores de variação absoluta dessas estruturas sociais. E é aí que está um potencial a ser explorado do ponto de vista político, parece-me. A política que eles exigem é uma política que excede, em larga medida, uma outra ética, um outro uso, né? Na verdade,
pensar uma política, ou pensar políticas dos algoritmos, né, no plural, seria pensar novas individuações técnicas e também novas individuações transindividuais, que estão nos confins de uma determinada cultura. Né? O que exige novos agenciamentos coletivos que vão fazer nascer novas normatividades e novas práticas. Então, seria pensar um pouco ao revés, né? Não é de valores que nós precisamos para alterar o agenciamento técnico, é de novos agenciamentos técnicos sociais que nós precisamos para embutir novos valores. Isso seria capaz, a meu ver, de expandir um pouco a imaginação algorítmica que retroalimenta sua capacidade de efetuação. Gerar um outro feedback, né? Gerar um feedback de dentro para fora, né? Em espiral, e não um feedback em círculo, certo? Para que isso não soe muito abstrato, falemos aqui muito rapidamente de um exemplo concreto. O caso do Sleeping Giants Brasil. Basicamente, é um casal, né, de jovens do Paraná que passa a identificar páginas que contêm discursos de ódio, que contêm discursos de desinformação, sobretudo o início disso tudo, né, foi justamente naquele primeiro momento da pandemia, em que muita desinformação ainda está, né, mas estava circulando com muito mais intensidade, especialmente pré-vacinação. E eles basicamente passam a identificar quem são os anunciantes daquelas páginas e comunicar esses anunciantes e perguntar se eles efetivamente gostariam de estar suportando monetariamente, né, aqueles discursos tanto complicados. Então, quer dizer, esse caso é interessante porque, basicamente, o que esse casal vai fazer não é nada técnico, né? Não é nada tecnicamente muito difícil, mas é algo politicamente muito interessante. Por quê? Porque eles, basicamente, vão olhar para páginas, né, que reproduzem discurso de ódio, discursos homofóbicos, ou então fake news, né, desinformação, aqueles discursos ali no limiar da pós-verdade, e vão perguntar aos anunciadores, que estão anunciando através daquelas plataformas, né, de Google AdSense e outras plataformas de marketing programático, se eles efetivamente apoiam aquelas ideias, porque eles estão sustentando com dinheiro que aquelas páginas continuem existindo e produzindo e reproduzindo, né, difundindo aquele tipo de conteúdo. E qual não é o efeito quando essas empresas, especialmente empresas grandes e que têm um certo apelo, né, com relação à sua imagem, certo cuidado com relação à curadoria e à gestão da sua própria imagem, passam a retirar os apoios financeiros àquelas páginas que eram pronunciadamente páginas que difundiam discursos de ódio e desinformação. Então, por que esse caso me parece interessante? Porque ele envolve um potencial de conversão no plano da subjetivação coletiva em rede. Né? Trata-se justamente de um ponto de transdução de um mecanismo que está sustentando, né, máquinas de guerras culturais, discurso de informação, ódio, neoarcaísmos, né, protofascismos sociais, microfascismos sociais, né, ganhando larga escala, que se convertem rapidamente em máquinas culturais de guerra. Né, nós passamos, então, de máquinas de guerras culturais, a monetização deixa de ser uma máquina de guerra cultural, um sustentáculo delas, e se tornam máquinas culturais de guerra. Quando você tira a monetização, quando você corta o caninho do dinheiro. Né? Então, o Sleeping Giants Brasil é interessantíssimo porque, em primeiro lugar, nada mais é do que um grupo de usuários, né? Ou seja, um casal que está ligado por uma situação problemática que evolui. Que situação problemática é essa? É a pandemia do coronavírus, são as fake news ao redor do problema, são os discursos de ódio, são dois meninos, né? Um menino e uma menina, que trabalhavam vinculados à gig economy, né? Quer dizer, um deles era motorista de Uber, e a moça trabalhava, se eu não me engano, vendendo cosméticos, né? Como autônoma, ou seja, estão justamente dentro dessa subjetividade, né?
de uma nova economia em que o assalariamento também não está garantido e, portanto, a renda passa por outro lugar, e gera, né, um tipo de subjetividade de grupo que é transversal e, ao mesmo tempo, vetorialista, adequada ao tipo de conexão de caráter individual e as recombinações instrumentárias do capitalismo contemporâneo ou do capitalismo algoritmo. Ou seja, aquilo que talvez marxistas mais clássicos pudessem ver como uma fragmentação da classe, né, nesse imenso tecido de individualidades dispersas, é justamente o ponto de contato situacional que forma uma dupla, né, no caso um casal, ou um grupo de usuários capaz de mobilizar a monetização contra a monetização. A monetização que vem do marketing programático, em que dinheiro equivale a informação circulando, em que informação circulando, né, dado, também é dinheiro, que mobiliza a transparência da publicidade contra a transparência da imagem empresarial, ou seja, não há nada mais transparente do que a boa, ou a nem tão boa assim, imagem de uma empresa, né, que coloca seus produtos no mercado e que pode sofrer boicotes, né, enfim, cancelamentos e tudo mais. Isso leva, né, isso é articulado em rede, especialmente a partir do Twitter e do Instagram, leva a uma estratégia capaz de viralizar e de se institucionalizar, ou seja, de gerar uma certa atenção que as empresas até então não tinham, né? Isso pode ser internalizado pelas próprias empresas através de estratégias de compliance, de autorregulação das próprias empresas, quer dizer, é engraçado porque não é nenhuma autorregulação exatamente, né? Não é o mercado se autorregulando, não é o mercado que despertou para a boa consciência, né? São os usuários consumidores que estão dizendo, olha, nós somos consumidores e vocês não terão o nosso dinheiro se vocês continuarem a sustentar discursos de ódio e desinformação através do marketing programático. Isso vai pegar muito mal para vocês, né? Vai pegar muito mal para a imagem da sua empresa. Então, isso também é interessante, porque não se trata de uma ética transcendente que vai ser imposta à empresa, mas de uma verdadeira efetuação normativa. Quando a gente compara isso com aquilo que propõe, por exemplo, a Shoshana Zuboff, né, uma ética do exílio contra o poder instrumentário do controle, é risível. O que um casal de brasileiros consegue fazer, né, e isso teve uma inspiração nos Estados Unidos também, é uma política de autonomia heterônoma, né, é um curto-circuito entre autonomia e heteronomia, que é basicamente, de fora, dizer para as empresas que elas devem se autorregular. Né? Então, quer dizer, não é nem uma autorregulação pura, né, nem a imposição de uma norma ou de um valor que venha de fora, né, mas sim incitar a empresa a uma relação consigo, né, uma sese que de outra forma ela não teria. Né. Então, um curto-circuito entre autonomia e heteronomia que não se resolve nem num polo nem em outro. Né. Ou seja, faz lembrar o Rancière lendo Platão em Ódio e Democracia, em que ele fala justamente sobre uma democracia de homens desejosos, né, quase que de consumidores, que hoje teriam essa faceta de consumidores, né, que desejam tanto que o mercado não consegue suprir. E aí, né, nesse excesso, né, que estaria o fundamento, um pouco anárquico, né, de uma ausência de ordem na polis, que justamente corresponde à ordem, à ausência de ordem democrática. Né, que nada mais não do que um caos, né, mas uma anarquia, ou seja, a instalação de um cosmos alternativo, né, de um mundo organizado sob outras formas, de um mundo organizado a partir de outros princípios, né, de outra arqué, de outros valores. Então, nós estaríamos aí diante exatamente daquilo que o Rancière, lá no La Mésentente, chama de uma expressão da política contra a polícia, né, aquilo que contesta radicalmente a partilha de um determinado sensível. Então é isso. Esses são os algoritmos da política, e estas são as políticas dos algoritmos que talvez nós possamos encontrar por aqui. E pelo vídeo de hoje é isso. Deixe nos comentários o que você tem achado dessa correlação entre técnicas e capital, que isso nos interessa demais aqui no Filosofia. Talvez façamos novos vídeos a respeito disso. Não sei o quanto breve, mas estaremos em breve falando sobre alguns desses pontos que nos interessam muito, tá bom? Um grande abraço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.